fazer aqui. Transmitir ao vivo. É só botar transmitir ao vivo, né, Mirela? Foi. Iniciamos. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Alex Amarante, iniciando esse nosso webinar, né? Mais um evento aqui onde a gente vai estar compartilhando experiências, compartilhando conteúdo de qualidade, compartilhando ferramentas tecnológicas com todos vocês que estão nos acompanhando, né, que estão sempre participando nesses nossos eventos, que sempre agregam muito, sempre estão com perguntas, né? Então, hoje, mais do que nunca, vamos aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o Alex, fazer perguntas, interagir, que vai ser um evento bem legal, porque nosso tema é bem interessante, é muito interessante o que a gente vai estar falando hoje. Hoje a gente vai estar falando, pessoal, sobre como é que a gente consegue, né, numa mesma obra, num mesmo projeto, está utilizando duas das principais metodologias que a gente vê aí de gestão de projetos, gestão de cronogramas, gestão de fluxo de produção. Muitas pessoas têm uma dificuldade grande, em enxergar como atuar em conjunto, por exemplo, com a linha de balanço e com o caminho crítico, que são os dois temas principais desse nosso bate-papo aqui hoje. E a nossa missão aqui, viu, Alex, é uma missão bem que não é fácil, não. Nosso desafio é que nessa próxima obra a gente desmistifique essa questão de que você ou vai pelo lado da linha de balanço ou vai pelo lado do PERT CPM utilizando o caminho crítico. E aí eu conversando com o Alex, já tivemos várias conversas, tivemos outros eventos lá atrás, eu acho que o primeiro evento online que a gente fez foi em parceria com o Alex, a gente começou a falar sobre isso, e eu conversando com o Alex recentemente, falei que tinham vários clientes da gente que questionavam esse ponto de eu uso o caminho crítico, não posso usar a linha de balanço, eu uso a linha de balanço, quem usa a linha de balanço é contra o caminho crítico. E aí eu conversando com ele, a gente, vamos abrir a cabeça, vamos ver o que tem dos dois lados, o que tem de bom em cada um dos métodos, e vamos ver o que a gente consegue juntar os dois e fazer uma live, mostrar para o pessoal, mostrar os cases onde a gente já aplicou isso daí. Eu gosto muito de utilizar o que tem de melhor, né, para que a gente tenha a melhor ferramenta possível, não está preso a só uma filosofia. Então, teoria das restrições, gosto muito da teoria das restrições, estudo muito sobre ela, o Lean, né, gerenciamento da teoria, o PMBOK, o Guia de Boas Práticas de Gerenciamento de Projeto. Então, acho que o engenheiro completo é aquele que consegue enxergar todas essas teorias, ver os prós e contras de cada um, juntar o que cada um tem de melhor e chegar no seu modelo de planejamento e controle da sua produção e até gestão da empresa, como de gestão empresarial como um todo. Então, vou apresentar aqui o meu amigo Alex, tá? Meu amigo Alex é mestre em engenharia de produção, PMP, especialista em teoria das restrições, é cofundador e ex-presidente do capítulo regional do Project Management Institute do Brasil, né? Tem várias certificações, como a certificação do PMP, certificações em teoria das restrições, tem mais de 25 anos atuando como consultor em diversas áreas, tem livro publicado sobre MS Project para gerenciamento de projetos, então é um cara super gabaritado e a pessoa certa para a gente tirar essas nossas dúvidas e para juntar essas duas práticas, esses nossos dois pilares, que é a linha de balanço e o caminho crítico, como a gente aplicar tudo isso e melhorar o desempenho das nossas obras, que tudo parte desse planejamento inicial. Então, vou passar a palavra para o nosso amigo Alex. Espero que vocês aproveitem esse nosso evento. Vamos juntando aí, anotando as perguntas, vamos abrir para perguntas, que eu acho que vai ser super rico esse nosso debate hoje aqui sobre esse tema, que é tão polêmico, mas que pode trazer aí, se você souber aproveitar o que cada uma das teorias tem de bom, você vai conseguir ter excelentes resultados. Vamos lá, Alex, passando a Olá, palavra para pessoal. você. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e fique à vontade para tocar aí o assunto. Joia. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite do André. Como o André disse, a gente já se conhece faz um tempinho, né? E já tem há vários anos, a gente já trocou ideias, já conversou, já vimos situações de obra, já estudamos, já fomos para o Vale do Silício, ver o que é que tinha de inovação lá. São uns 2 anos atrás, né? Porque de um ano e meio para trás não tinha condição mais. A gente foi quase que no just in time, no apagar das luzes. Mas, e aí a gente sempre teve essa vontade de olhar o que acontece, tentar entender o porquê que acontece
pesquisar ou procurar de formas, digamos assim, acadêmicas e práticas, soluções, colocar em prática, ver onde é que deu com a testa na parede, e ajustar e ir para frente, porque o processo é esse, né? A gente sempre precisa tentar encontrar as alternativas melhores. Então, assim, está aqui com o André, que inclusive perdendo tempo falando de mim, mas eu devia ter falado dele, porque é um homem premiado pela CEBIC, então a gente tem que respeitar quem tem uma medalha como essa, tá certo? É só fazer um pequeno ajustezinho na apresentação que o André comentou, né? Eu sou cofundador, ex-diretor e ex-presidente de um dos capítulos do PMI no Brasil, no caso, no capítulo do Ceará, da Terra do Sol, que eu tenho o prazer de residir aqui, pertinho do André. Se eu não estivesse morando já aqui, eu vinha, só para ficar perto dele, que vale a pena. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, tá certo? Conversar um pouco sobre esse tema, porque uma coisa que me agrada demais, já há muitos anos, vocês veem que eu tenho cabelo branco, na época eu pinto de branco, certo? Eu sou novo, aí eu pinto de branco que é para só pegar mais moral. Mas, assim, uma coisa que me agrada demais é ver uma situação real, puxar dentro da cabeça e nos conteúdos, livros, etc. e tal, e as informações que a gente tem disponíveis aí, técnicas, métodos, ferramentas, e ver como é que isso se encaixa para tentar resolver uma solução. Porque há uns 30 anos atrás eu ouvi um professor meu, né, que o André não comentou, mas assim, eu também sou técnico em edificações, então eu comecei quase quando menino, como dizia aquele comediante lá, quando eu era criança, em Barbacena, né, mas no caso foi em Fortaleza mesmo. Eu também estudei o meu segundo grau naquela época, não sei nem como é o nome hoje, mas no tempo lá era o ginásio, né? Ia por a história do ginásio e ia para o segundo grau. O meu segundo grau, digamos assim, foi numa escola técnica, na época chamada Escola Técnica Federal do Ceará, que depois virou Cefet, depois virou IFCE, né? No caso, IFC, Instituto Federal, e eu estou pedindo, pelo amor de Deus, e deixo aqui registrado, que parem de mudar o nome, porque é horrível, né? Eu digo, eu estudei na escola técnica que mudou de nome, mudou de novo, aí dá a impressão que eu sou velho, entendeu? Então, pelo amor de Deus, pare com esse negócio de mudar o nome. Mas assim, já desde aquela época, 30 anos atrás, eu ouvi um professor, um engenheiro, ele fazia um comentário, dizia assim, pessoal, engenhar é quando a gente olha um problema, pega conhecimentos e encontra uma solução. Digo, rapaz, eu achei isso espetacular. 30 anos atrás e 30? Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 30, mas não precisa entrar nesse detalhe. Mas eu achei isso espetacular. E a partir de então foi a história da minha vida, digamos assim, né? Puxando informações de assuntos diversos mesmo, tentando ver como é que a gente encaixava na nossa realidade. Quando eu digo assuntos diversos, até, por exemplo, na área financeira, puxando para dentro dessa realidade, né? Não só a área operacional, que foi onde eu comecei. E aí a gente vê muito hoje uma necessidade de você que atua em obra, né? Você que é da arquitetura, engenharia, construção e operações, e aí eu falo de todo esse tipo de leque de obras, ter realmente a capacidade de usar as boas ferramentas da maneira certa, né? Então, por exemplo, eu costumo até dizer o seguinte, olha, se você é um pesquisador, especialista, você está focado naquele ponto e está realmente mergulhado num ponto único e tentando descobrir cada vez mais coisas daquele ponto. Mas se você está na nossa área de arquitetura, engenharia e construção, se você é arquiteto, você é engenheiro e tal, então você não é um pesquisador, né? Você está, independente da sua formação, você está engenheirando, né? Você está buscando soluções para atender problemas ou necessidades, utilizando aqueles conhecimentos que você recebeu e outros que você vai atrás de complementar, tá certo? E aí eu me lembro, tem um médico, né, que hoje ele é aposentado, mas é assim, reconhecido inclusive no Brasil, que ele disse uma coisa interessante uma vez que eu fiquei pensando, ele disse assim, ele é médico, né? A frase dele é assim, quem só medicina estuda, nem medicina entende. Aí eu fiquei olhando para ele disse, meu filho, eu preciso entender de outras coisas porque eu estou lidando com um ser humano.
Então, eu não posso querer estudar só uma área específica, só a minha área da medicina. Eu me aprofundo na minha área da medicina, mas eu vejo outros aspectos também. Aí eu fiquei olhando, eu digo, rapaz, então, quem só de caminho crítico estuda, nem caminho crítico entende. Quem só linha de balanço estuda, nem linha de balanço entende, né? Realmente precisa abrir o leque, né? Aí eu me lembro também de uma outra frase que atribuem àquele escritor americano, Mark Twain, que diz assim, não sei se você já ouviu essa frase ler em algum lugar, quem só tem martelo, aonde olha só vê prego. Então, assim, se você só tem uma ferramenta, martelo, por exemplo, você só quer saber de bater, né? Por exemplo, ninguém vai derrubar uma árvore com martelo, isso não é adicional, você vai precisar de uma serra. E por aí vai. O martelo tem a sua aplicação e, às vezes, em conjunto com a serra, eu preciso utilizá-los em momentos diferentes para confeccionar aquele elemento que eu quero. Então, a mesma coisa, a linha de balanço e o caminho crítico são duas ferramentas que eu preciso entender bem cada uma, não para que eu fique exclusivamente em um, mas para que eu saiba o momento adequado de usar um, o momento adequado de usar as duas, que é o bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. E aí, eu queria começar, pelo menos alinhando alguns pontos, né, com vocês. Deixa eu dar uma subida aqui numa apresentação curtinha, ninguém vai cansar demais vocês, não. Então, vamos pensar só nesse raciocínio de caminho crítico e dentro da linha de balanço, né? Então, vamos só desmistificar algumas coisas e vamos conversar. Eu acho que conversar vai ajudar muito. E depois o André vai mostrar alguns exemplos, que vai ser muito bacana também. E eu queria saber se já está aparecendo aí para vocês o slide. Acho que sim, né? Joia, beleza. Ok, então, assim, Alex. Até Perfeito. que nós vamos... Tá joia? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Caminho crítico na linha de balanço. Primeiro vamos entender um pouquinho o raciocínio de caminho crítico, onde aplicar, e a gente já puxa a lógica da linha de balanço, os benefícios, e aí já puxa com a lógica da linha de balanço, os desafios, e aí aqui junto também com a lógica da linha de balanço. Tá certo? Então, o que é o caminho crítico? Rapidamente, né? Só para a gente relembrar. E relembrar, dentro do nosso aspecto de obra, apesar de eu ter trazido um exemplo, um pequeno exemplo mais geral, até porque, para ser pequeno, eu achei que era melhor ser geral, porque não tem exemplo pequeno de obra não, viu? Você vai fazer um muro, tem muito mais atividade do que isso aí, mas não é. Bem, assim, a gente sabe, pessoal, que todas as obras têm muitos serviços, né? O pessoal que é ligado à área de gerenciamento de projetos, eles chamam de atividades também e tal, mas nós que estamos no rame-rame do dia a dia, do canteiro de obras e tal, não sei o quê, tem muito serviço, tem muita operação e tal lá para fazer. E sempre esses serviços são corretamente executados em algum tipo de sequência, né? Se eu fizer errado, eu posso furar a sequência, né? Ou melhor dizendo, se eu furar a sequência, eu faço errado. Mas existe uma sequência. Mas nem todas as sequências têm o mesmo tamanho, né? Eu vou usar essa expressão, tamanho. O correto seria dizer o mesmo período, né? Mas eu vou chamar assim de tamanho, tá certo? Então, nem todas as sequências têm o mesmo tamanho, ou a mesma duração, né? O mesmo período. E aí, o que foi que você deve ter ouvido falar, né? Que o caminho crítico é aquela sequência que determina o prazo de conclusão da obra, talvez tenha visto isso em algum livro na internet, ou uma outra definição comum, deixa eu complementar. O caminho crítico é o caminho mais longo, né? De maior duração, ou mais comprido, né? Já que faz um desenho de diagrama ou do cronograma, o mais comprido, né? Então, é assim que você normalmente escuta. Uma outra forma de você entender é, assim, eu acho engraçado até essa definição, que eu já vi em um ou outro livro, assim, caminho crítico é aquele formado pelas atividades críticas ou serviços críticos. Eu digo, agora, mas não disse nada disso aí, né? Aí nós vamos ter que continuar a leitura para chegar no ponto que o cara diz assim, serviço crítico, atividade crítica, é aquele que não tem folga. Eu digo, então o caminho todo não tem, né? Porque, assim, se os componentes, e aquilo ali é um conjunto dos componentes, então o conjunto todo também não possui, no caso, folga, né? Isso aí é fácil aí quando a gente entra na teoria dos conjuntos. Beleza. Mas vamos para a prática, que interessa é a prática. O que interessa é o seguinte, então. Por que o caminho crítico ele é importante? Quando ele surgiu, porque aí o pessoal hoje está acostumado a ver inovação atrás da... Aí quando de repente você chega e diz que entende de caminho crítico, aí alguém pergunta, o que é caminho crítico? Não, é uma técnica que foi desenvolvida há quase 100 anos atrás. Eu quero, 100 anos atrás, né? Qual o problema? Se funciona. Então,
Não tem problema nenhum, tá certo? É a mesma coisa que você dizer assim, quando foi que foi descoberto, sei lá, a composição para fazer o cimento? Há trocentos anos atrás, cara, o quê? Então o cimento não presta. Depois aí faz de outra forma. É o que acontece. Né? É a mesma lógica, tá certo? Então, assim, não se deixe levar por esse detalhe, né? Não tem nada a ver. O importante é entender para que ele serve. Afinal de contas, para que serve o caminho crítico? Ou seja, o caminho crítico, ele permite que eu tenha uma certa visão de prioridades. Por quê? Porque, como a gente falou, pelo fato dele ser crítico por definição, ou por uma daquelas várias definições, a gente parou em 3, eu acho, mas também umas 5, por uma daquelas várias definições, o caminho crítico ele não tem folga, né? São serviços, então, que não possuem folga. O fato dele não possuir folga, na prática, quer dizer o seguinte, e eu hoje, inclusive, tenho uma obra para priorizar alguns serviços, e o pessoal estava me perguntando, a gente faz esse ou faz esse, né? Eu só falta dizer assim para eles. Então, está dada a resposta, né? Só que eu não fiz pergunta, eu já disse logo, olha, esse aqui é crítico, então nós vamos priorizar isso. Porque o fato dele não ter folga significa que qualquer atraso nele gera uma cascata de problema desse atraso que me atrasa a minha obra como um todo. E aqueles que não estão no caminho crítico, os serviços que não são críticos, eles possuem a folga, que aí eu tentei representar nesse desenhozinho aí, do exemplo simples, só para a gente relembrar, né? Aí existe uma coisa interessante que eu queria colocar para vocês que vivem em obra, né? Porque nós temos portes diferentes de obra. E eu até pediria que você comentasse aí. Comenta aí para a gente. Qual é o tipo de obra que você faz? Você trabalha com reforma, né? Com ampliações de indústrias ou de empresas, né? Você trabalha com obras comerciais, residenciais, você trabalha com estrada, você trabalha com a obra de saneamento, obras de telecom, obras de rede de abastecimento de água, né? Subestações, qual é o tipo de obra que você faz, né? Eu trabalho com prédios, eu trabalho com conjuntos habitacionais. Não, eu trabalho com construção de uma casa depois da outra, ou eu faço reformas e tal, etc. Por que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte, existe uma quantidade, digamos, total de serviços, de itens de serviço na sua obra. Quanto maior o porte da obra, a gente percebe isso facilmente, ou seja, quanto maior a quantidade de serviço que eu tenho que fazer na obra, eu vou falar aqui e ver se você consegue perceber. Menor, proporcionalmente, é a quantidade de serviços críticos. Então, aqui na telinha, nós temos 5 serviços. Dos 5 serviços, 4 são críticos, ou seja, 80% dos serviços que estão aí, das atividades aí, são críticos. O que acontece numa obra real? Né? Felizmente, vou dizer assim, eu não conheço nenhuma obra que tenha 5 serviços para fazer, né? Por menor que ela seja, ela vai acabar tendo mais. Então, uma obra que tem 100 serviços vai ter uma quantidade X de serviços críticos. Uma obra que tem 1.000 serviços vai ter uma quantidade que proporcionalmente é menor do que a primeira, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei com aeroportos ou com grandes complexos de edificações, que a gente tinha 15.000, 20.000 linhas, né, de itens de serviço, né? Então, a quantidade de serviços críticos era 1%, 2%, 3%. Então, quanto mais, é bom para a gente guardar, quanto maior o porte da obra, menor a quantidade, proporcionalmente falando, né, menor o percentual de serviços críticos nessa obra. Por que é importante entender isso? Por dois motivos. Primeiro, se você trabalha com obras de porte menor e rápidas, então você tem que tomar muito cuidado, porque o caminho crítico ele pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo para você. Se você trabalha com obras de porte muito grande, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o caminho crítico vai estar mais escondido, mas ele vai te dar uma condição de você programar melhor os serviços dessa obra de grande porte, que aí eu vou dizer uma obra de 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, de tal forma que você aumenta muito a rentabilidade financeira dessa obra. Aí já é um outro detalhe, mas só para a gente entender como o caminho crítico ele impacta em vários aspectos, tá certo? Tem até um artigo que isso não estava combinado, eu vou colocar isso agora e o André resolve se fica ou não, certo? Mas tem um artigo... Fica à vontade, Alex. Porque, tá certo, eu também costumo orientar, normalmente são profissionais de pós, raramente eu oriento profissionais de graduação, por alguns motivos, não é questão de preferência não, é só por uma questão de situação de vida, digamos assim. Porque durante muitos anos eu fui coordenador de curso de pós-graduação, então
eu cheguei a orientar, acho que nos últimos 4 anos, uns 150 ou mais artigos de conclusão de curso de pós, né? E alguns deles a gente focou em alguns aspectos. Tá? Então, tem um artigo que eu recomendaria que você lesse, que é assim, gerir o tempo é mais do que cumprir o prazo, né? Então, por exemplo, eu estou gerenciando o tempo da minha obra. Qual é o primeiro objetivo que todo mundo tem na cabeça? Cumprir o prazo. Só que tem muito mais do que isso. Se eu dominar a gerência desse tempo, e o caminho crítico é um dos instrumentos para isso, já nós vamos falar da lei de balanço, que é outro instrumento, mas se eu dominar o caminho crítico, eu consigo trazer muito mais benefícios para a minha obra do que esse, que já é muito bom, entregar no prazo, né? Se você tem problema de entregar no prazo, então aqui você está no lugar certo para a gente conversar sobre uma coisa que vai ajudar. Mas se além de entregar no prazo, você quer reduzir custos, você quer aumentar o retorno financeiro, você quer melhorar a qualidade, você quer simplificar seus suprimentos, e aí várias outras coisas, gerir o tempo também envolve isso. Então, eu recomendaria esse artigo para vocês. Quem quiser, né, coloca aí no... Não sei aí qual é a solução, mas eu criei um problema aqui para a administração do negócio, né? Coloca aí no chat, tá certo? Eu quero o artigo que o Alex falou e bota aí teu e-mail, não sei, aí eu estou arranjando trabalho para o pessoal do André, tá certo? Eu tenho essa mania Não, horrível. Alex, Mas... você passa para a gente onde está o artigo e a gente dispara para a base, todo mundo que se inscreveu Show. recebe Pronto. a gente dispara para todo mundo o artigo. Está resolvido. Pronto. Olha aí, vocês veem como uma coisa é ao vivo mesmo, viu? Ao vivo é assim. Então, pessoal, dominar o caminho crítico vai te fazer tomar várias decisões. Hoje, como eu estava falando, hoje eu estava numa obra, né? Bem cedinho, inclusive, e a gente estava discutindo vários aspectos. E muitas das decisões que foram tomadas, não foi só uma, mais de uma decisão que foi tomada, foi olhando para o caminho crítico. Era uma obra que só tem 2 pavimentos, então, assim, não se enquadra exatamente numa aplicação mais direta de linha de balanço. Apesar de toda a programação foi feita no raciocínio de linha de balanço. A gente só visualmente não ficou com esse layout, mas a lógica foi. E olhando o caminho crítico para tomar várias decisões. Então, o principal motivo de você conseguir dominar o caminho crítico na sua obra, independente de outras técnicas que você esteja usando, como, por exemplo, corrente crítica, linha de balanço, metodologias ágeis e por aí vai, né? O objetivo é te ajudar a tomar decisão. Esse é que é o grande objetivo dele. É por isso que se aplica a praticamente todo tipo de obra. Então, aonde eu já atuei prestando algum tipo de serviço e a gente aplicava um layout de linha de balanço onde fazia sentido, aplicava sempre a lógica, que já a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, do raciocínio da linha de balanço, porque sempre faz sentido, e analisava o caminho crítico para tomar decisões em alguns momentos, porque é para isso que ele serve. Então, em indústria petroquímica, que eu já trabalhei prestando serviço para esse tipo de indústria naval, onde eu também já trabalhei prestando serviço para esse tipo de indústria, eletromecânica, na construção civil, mas de edificações e de infra, né? O meu background, por uma questão de localização e tal, e acho que até de comunicação e contatos que eu sempre tive, foi pesadamente na parte de edificações, mas fiz trabalhos também com o pessoal de saneamento, né? E estações de tratamento de água, e por aí vai, um pouquinho de parque eólico, e por aí vai. Então, assim, aonde se aplica o uso da análise para tomar decisão através do caminho crítico? Qualquer tipo de obra. Qualquer obra que você tiver, dá certo. Inclusive, quando você se habitua, né? Isso aí também é importante para o pessoal de obras rápidas, né? Quando você se habitua, mesmo que você não tenha o diagrama, você começa a enxergar um pouquinho as interferências e começa a perceber e combinar ou coordenar o pessoal no que é prioritário e o que não é. Né? Prioritário no sentido de que, olha, nós agora temos que resolver se a gente compra isso ou aquilo. Então, às vezes, na hora que você está olhando, você, não, a gente tem que comprar isso aqui. Por quê? Porque na sequência, porque no tempo de entrega, no tempo de produção, para poder chegar aqui, ou no processo de execução que vai ser feito depois, e isso precisa ser disparado agora. Então, você está com raciocínio
do caminho, né? E, consequentemente, do caminho mais longo, né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente teve que discutir definição de alguns aspectos do projeto de impermeabilização que era para daqui a 2 meses. Mas a gente disse, isso tem que ser resolvido até amanhã. Por quê? Porque o caminho é longo a gente resolver isso. E aí outras coisas que não eram para daqui a 2 meses, é para daqui a 2 semanas, a gente, não, isso aqui a gente resolve até segunda-feira. Olha aí, tá entendendo? Então, isso é o tipo da coisa que ajuda muito e se aplica em todo tipo de obra, todo tipo de situação, independente da sua área de engenharia ou como é que você trabalha. Na verdade, se aplica até fora da engenharia, né? Mas o nosso foco aqui hoje é esse aí, tá certo? Então, a aplicação é total. E a linha de balanço? A linha de balanço é o seguinte, a gente tem que entender o raciocínio da linha de balanço. Qual é o raciocínio dela? É o entender o sequenciamento dos serviços, beleza. Isso aí o outro também tem. Mas entender uma outra coisa, que é muito importante. A agregação de serviços para entregas completas, que nem sempre isso é bem definido por quem está trabalhando no caminho crítico, né? Quando a pessoa está com isso na cabeça, ela já começa a fazer um e outro, né, dentro desse viés. Mas isso não é como eu posso dizer, comum. Isso não é comum. Quem busca trabalhar com linha de balanço acaba, digamos assim, melhorando o seu trabalho numa rede de precedência normal que gera o caminho crítico. Mas por quê? Por causa desse segundo ponto, em que a gente procura fechar os famosos pacotes de trabalho, né? Eu usei essa expressão, famosos pacotes de trabalho. Se eventualmente você que está nos assistindo não conhece, assim, ele não é tão famoso assim para você, comenta aí, certo? No chat, diz aí, olha, eu não conheço esse assunto de pacote de trabalho, porque aí, de repente, no outro momento, o André manda algum conteúdo que ele tem, ou a gente marca uma outra para discutir pacote de trabalho e organização de equipes, né? Que aí já é o terceiro ponto. O terceiro ponto é como é que eu vou organizar as minhas equipes para compor e executar esses pacotes de trabalhos com entregas completas, né? Digamos assim, com subentregas completas dentro do meu processo de construção. E aí eu vou ver a batida disso, né? Eu vou ver o ritmo de trabalho. E esse ritmo de trabalho é o que eu vou buscar equilibrar no meu fluxo entre um pacote, um conjunto de serviços que é predecessor e um pacote ou um conjunto de serviços sucessor, né? Olha como isso já está parecido com o raciocínio de montar o caminho crítico. Quando eu monto o caminho crítico, eu fico exatamente observando serviço, antecessor, sucessor, antecessor, sucessor. Só que agora eu estou tentando fazer agregações de entregas, analisando ritmos de equipes, né? E trabalhando num zoneamento de espaços, né? Que esses zoneamentos de espaço podem ser, por exemplo, pavimentos de um edifício, casas de um conjunto habitacional, trechos de uma estrada, né? Pode ser bacias ou subbacias de rede de água ou de esgoto, e por aí vai, entendeu? Então, tudo isso eu posso fazer agora esse mix de análise para montar essa linha de balanço, que poderia ter sido traduzido no Brasil como linha de equilíbrio, né? Porque se você for pegar o termo em inglês, uma tradução coerente, digamos assim, né? Ou uma tradução mais direta, poderia ter sido linha de equilíbrio, e que faz muito sentido. Porque, na verdade, eu tenho um determinado conjunto de pacotes de trabalho, né, que são agrupamentos de serviços que estão acontecendo. Eles têm um ritmo que eu estou representando aqui no gráfico, e eu estou tentando encontrar o equilíbrio entre os vários conjuntos, tá certo? Então, realmente, são linhas que eu estou tentando equilibrar da melhor forma para ter retorno. E aí, de novo, onde é que isso se aplica? Bem, aí é o seguinte, graficamente falando, obviamente se aplica muito bem onde eu tenha uma certa quantidade mínima de zonas, né? Onde eu estou utilizando como layout, digamos assim, para montar os meus equilíbrios. Como eu falei, né? Nessa obra que eu estou fazendo esse trabalho, são só 2 pavimentos. Então, são 2 pavimentos só, então eu não me preocupei num desenho, num layout de linha de balanço. Mas eu me preocupei com o raciocínio do que eu falei antes de linha de balanço. Agregação de serviço, organização de equipes, ritmo de produção, né? E por aí vai. Tá certo? Então, aonde se aplica o raciocínio que fundamenta a linha de balanço? Em todo canto. Aonde se aplica o desenho? Aí não. Aí vamos ver se faz sentido o desenho ou não, porque o desenho é outra coisa. Tá certo? Uma coisa é a linha de raciocínio, outra coisa é o desenho. Ou seja, linha de balanço, caminho crítico se aplica em todo canto. Aí vem o questionamento, né, que o André instigou aí vocês, né?
Tudo bem, os dois se aplicam. Agora, eles são excludentes, ou seja, ou eu aplico um ou eu aplico outro, né? Pelo que eu venho conversando e comentando aqui com vocês, eu acho que vocês já perceberam que não tem nenhuma exclusão entre eles, né? Alex, tu tem certeza disso? Eu digo, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Ou eu tenho certeza disso, ou faz uns mais de 20 anos que eu tô louco. Porque já tem mais de 20 anos que toda obra que eu planejo, seja minha, seja de terceiros, eu uso esses dois raciocínios. Daí, como eu falei, eu trabalho muito com a parte de edificação, né, ou edificações, ou complexos de edificações. E aí, então, eu uso muito, inclusive, o formato gráfico da linha de balanço também, não só a lógica. Inclusive, há uns 10 anos atrás, eu criei isso aí eu não sei se eu acho esse artigo, não. Mas eu criei um conceito que eu chamei de linha de balanço simplificada, que eu não fiz muita propaganda com relação a isso, não, vou só comentar rapidamente. O que é a linha de balanço simplificada? Né? Só lembrando, né? E daqui a pouquinho vocês vão ver o gráfico. O gráfico do cronograma, ele é horizontal, lembra? As barras. E o gráfico da linha de balanço, quem não conhece, daqui a pouco vai ver um exemplo, ele fica sendo montado inclinado, né? Ele é oblíquo, tá certo? Ok. Aí, na época, já tinha uns 10 anos que eu trabalhava com linha de balanço, eu comecei a observar um certo padrão nos trabalhos que eu fazia, não padrão de obras, mas padrão de raciocínio de montagem gráfica. Eu comecei a olhar e disse o seguinte, cara, eu estou sempre vendo os pacotes, a sequência dos pacotes, o ritmo de produção, a quantidade de equipe e o tempo de defasagem que eu dou, né, que algumas pessoas, aí eu vou dar a minha opinião pessoal, erradamente chamam de folga, nesse caso, porque o que eu chamo de folga é o conceito folga que a gente traz do método do caminho crítico. Mas tem gente que, quando está montando linha de balanço, se chama de folga, o que o nome correto seria defasagem. Então, eu gero uma defasagem, um tempo de espera obrigatório, né? Porque a folga, para começar, ela não é obrigatória e eu posso mexer com ela do jeito que eu quiser. A defasagem ou o tempo de espera eu não posso. Ele faz parte da construção da lógica de trabalho, tá certo? Então, assim, voltando, né? Então, eu tenho os pacotes de trabalho, eu tenho as equipes, eu tenho o ritmo de produção, eu tenho quem é predecessor e sucessor, e eu tenho os tempos de defasagem. Tá joia? Então, quando eu comecei a analisar isso, eu disse, rapaz, eu tenho como montar uma programação todinha de uma obra, no raciocínio de linha de balanço, bem rapidinho, inclusive, assim, sem parar para fazer o desenho. Né? Como? Aí deixa eu só explicar, que acho que vocês vão entender. Vou pegar aqui um lápis. Vocês estão conseguindo ver o lápis, né? Então, esse aqui seria um desenho de um pacote normal numa linha de balanço. Você concorda comigo? Aí vocês vão lembrar. Quem fez geometria descritiva nesse momento vai chorar de emoção do que eu vou dizer, mas quem não fez não perdeu muita coisa, não. Fique tranquilo. Eu vou rebater na épura que está aqui embaixo a projeção dessa barra inclinada. Você concorda comigo que bem nesse ponto aqui, ó, é a data de início. Bem nesse ponto aqui, ó, é a data de término. Eu estou só representando inclinado, porque no eixo dos Y aqui, né, na ordenada aqui, eu tenho as zonas ou os locais, né? Então é por isso que ela está inclinada. Mas se eu soltar as minhas equipes desse serviço aqui embaixo, eles vão correr o tempo, né? E tem que terminar aqui, ó, né? Então eu criei uma técnicazinha simples, como se ela fosse o rebatimento, entendeu? Eu pego os mesmos dados que eu usaria para desenhar a linha de balanço, e no lugar de desenhar a linha de balanço, eu desenho um cronograma de pacotes otimizado, com o mesmo raciocínio da linha de balanço. Aí eu inventei de dar o nome disso de linha de balanço simplificada. Só para você ver que o conceito de linha de balanço você pode usar independente do desenho de linha de balanço. Só para ilustrar isso na prática, né? E aí, vários... por que ele faz isso, Alex? Porque, por exemplo, eu tive vários casos, eu não sei se vocês já viveram essa situação, né? Por incrível que pareça, eu vivi. Do tipo assim, a gente precisa resolver a programação da obra para ontem, não era para daqui a 15 dias. Então, com isso, a gente, às vezes, quando pegava essa situação, montava uma programação rápida, toda coerente, de acordo com a linha de balanço, e depois passava metas de produção para a obra, e depois de alguns dias é que a gente refinava tudo e montava o gráfico. Inclusive o gráfico da linha de balanço, né? Não só o gráfico de barra, mas o da linha de balanço. Análise mais detalhada de caminho crítico, etc. Tá certo? Então, veja bem, caminho crítico e linha de balanço não são excludentes. Agora,
Aí tem um detalhe, que é assim, dependendo do instrumento que você está usando, né? Uma folha de papel, uma planilha Excel, algum tipo de outro software, dependendo de como você vai construir essa linha de balanço, aí pode ser que você crie uns elementos errados e gere um entendimento errado. Então, por exemplo, no caminho crítico, se eu não fechar corretamente a sequência, pode ser que eu esteja vendo caminhos que a ferramenta está dizendo que é crítica, ela não é. Por quê? Porque eu não fechei corretamente a sequência e a rede. Na linha de balanço, a mesma coisa. Se eu não fechar corretamente essa estrutura lógica, eu posso começar a achar que eu tenho folga, quando na verdade não é folga. É uma imagem, né? É um tempo de espera obrigatório, é uma defasagem obrigatória. É mais ou menos, vou dar um exemplo aqui, que todo mundo vai entender bem, para a gente passar para o próximo ponto. É o seguinte, numa sequência de execução de um edifício, eu tenho a estrutura de concreto num determinado trecho e depois, por exemplo, eu tenho a vedação. Só que eu tenho que ter um tempo de defasagem, porque eu não posso entrar com a vedação, eu concretei a laje hoje, eu não vou entrar com a vedação embaixo da laje amanhã, não dá. Né? Então, isso faz parte do processo, entendeu? Então, isso pode fazer parte do processo por uma questão lógica de otimização ou por uma questão técnica como essa. E aí, aonde é que a coisa engancha para nós todos, né? Eu não estou me excluindo disso. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos desafios. E aí, quais são os principais desafios que nós temos nas duas metodologias, que mostra de novo que elas não são excludentes. Mas, em compensação, se eu trabalhar bem os dois desafios, eu vou ter bons resultados em paralelo com as duas metodologias. Primeiro, o desafio de partida é listar os serviços em função do processo construtivo. Menino, isso é um negócio que é impressionante. Então, por exemplo, a maioria da dificuldade que o pessoal tem pega, às vezes, está trabalhando para fechar o orçamento daquela obra, seja que obra for, e aí você começa a sair listando serviços, mas não necessariamente esses serviços estão no orçamento organizados conforme o processo construtivo. E aí eu não estou falando nem só a sequência do serviço, não. Eu vou dar um exemplo bem simples que todo mundo vai entender, independente da área que você atue. Então, a gente tem uma parede aqui atrás, né? Esta parede foi pintada. O padrão do orçamento vai ser pintura, látex, 2 demãos. Eu não executo um item chamado pintura, látex, 2 demãos. Eu vou lixar e vou amassar a parede. Talvez eu vá ter algum tipo de repasse. Eu vou ter uma primeira demão, é por isso que tem o nome de 2, e vou ter uma segunda demão. Então, se eu não quebrar isso na forma construtiva correta, eu não estou listando os serviços da maneira correta para a programação. Isso interfere para o orçamento? Não. O cara que está no orçamento, ele tanto faz. O custo é aquele total. O problema não é dele, o problema é seu, que está executando a obra. Então, eu estou falando aqui com o pessoal que gerencia a obra. Você que faz a obra acontecer, você precisa... aí o que, é que normalmente eu recomendo nesse ponto? Você precisa conversar com quem vai elaborar o orçamento, ou se é você, né? Você tem que montar um orçamento, uma peça executiva. Eu chamo isso de orçamento executivo, tá certo? Então, ele tenta representar o processo construtivo. Alex, mas é porque eu preciso dar uma proposta rápida para o cliente. Não tem problema nenhum. Você fecha o orçamento da maneira que você está mais habituado, com itens mais, de repente, mais fechados, não construtivos, não em sequência construtiva, não em processo construtivo. Fechou o negócio? Fechei. Agora, meu amigo, é assim, antes de você fechar a obra, você tem trabalho. Depois que você fez, você tem muito trabalho. Entendeu? Então, esse faz parte do muito trabalho. Você vai pegar o seu orçamento e vai destrinchar, né? De repente, vai ter alguém aí que vai dizer assim, eu posso usar aquela tecnologia chamada estagiário para fazer isso? Pode. Né? Então, você pode chamar a tecnologia estagiário e orienta e começa a separar, mas você vai precisar de uma peça executiva. Se não, eu lhe garanto que você vai ter um bocado de problema. Esse é o primeiro desafio, que vale por linha de balanço e vale por caminho crítico. O outro grande desafio é determinar a duração de cada serviço. Aí é quase um parto, né? Porque é um desafio. Então, assim, você definir a duração daquele serviço ou daquele pacote de serviço, né? Obviamente, aí você vai precisar discutir a organização dos serviços, qual é a micro entrega que nós estamos fazendo, quais são os coeficientes de produtividade, quais são as equipes ou os equipamentos envolvidos, né? Só aí dava uma live de 3 horas, mas então estou só fazendo um resumozinho rápido aqui, porque isso é um desafio. Tem serviços que nós conseguimos definir quantitativamente. Tem serviços que nós vamos ter que definir qualitativamente, não tem jeito essa duração, né?
Então, você vai fazer, por exemplo, uma comparação do esforço, da dificuldade com outras realidades que teve, com a sua equipe técnica ou a equipe técnica de um terceirizado seu, e vocês vão chegar à conclusão que aquele serviço dá para fazer em 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, e outros vão ser quantitativos. Você vai realmente pegar a quantidade de serviço, o índice de produtividade, quantas equipes você vai usar, quantos equipamentos, e vai chegar a um tempo, tá certo? E vai criticar esse tempo. A terceira dificuldade é sequenciar corretamente o serviço. Né? E aí, por que isso é uma dificuldade? Aí eu deixo uma frase aqui praticamente para encerrar, uma frase que eu costumo deixar principalmente com meus alunos, seja de graduação ou de pós, que é assim, pessoal, aliás, eu comento com meus clientes também. Você está na sala técnica ou tem experiência de sala técnica, vá para a obra. Converse com o pessoal da obra, converse com a sua direção, às vezes é a mesma diretoria, então tire um período por semana ou a cada 15 dias para você ir na obra, para você olhar o que está acontecendo daquilo que você programou antes. E vice-versa. Você da obra, tire, dê um jeito de conseguir um período ou por semana, ou por quinzena, ou por mês, sei lá, e vá para a sala técnica. E veja como é que o pessoal da sala técnica, eles estão fechando os orçamentos, calculando os custos, medindo a produtividade, estabelecendo cronograma, como é que eles estão vendo, ou como é que funciona o processo de compras, porque o pessoal da obra, inclusive, o pessoal da sala técnica também, tá? Principalmente o pessoal de obras. Tem que entender como é que os processos de compra funcionam, para poder interagir melhor, tá certo? Eu já ouvi de diretor de empresa uma frase, foi de uma diretora de uma construtora com uns 20 anos quase 30 anos de existência, com não sei quantos mil apartamentos entregues, que uma vez a gente foi conversar com ela, aí ela estava falando com um conhecido meu e disse assim, uma das coisas que eu gostei do trabalho que o Alex fez aqui foi o seguinte, existia um certo, como foi a frase que ela usou? Existia um certo, é porque ela não usou desentendimento, era outra coisa, mas eu vou usar essa palavra, tá certo? Existia um certo desentendimento entre a obra e a sala técnica. As primeiras coisas que o Alex trabalhou foi fazer gente da sala técnica ir para a obra e gente da obra ir para a sala técnica. E começarem a discutir juntos para resolver problemas. Foi incrível o quanto nós ganhamos com isso. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou lhe dizer uma sugestão aqui, que vai ajudar a vencer todos esses desafios. Derrube esses muros. Derrube esses muros que tem entre sala técnica, obra, setor de compras, setor de RH. Não dá para você derrubar tudo de uma vez, não, senão a casa cai realmente. Então, vou sugerir o seguinte, trabalhe primeiro no muro entre a sala técnica e a obra. Aí, desse muro derrubado, juntos vão sentir a necessidade de interagir com os outros. Isso vai ser muito bom para a sua construtora. Vai ser muito bom para a sua construtora. Tá joia? E aí, quais são os benefícios que nós vamos ter disso? Priorização de equipe e equipamento, recuperar atraso de obra, reduzir custo, melhorar o fluxo de caixa da obra, né? Ter uma condição de compra, às vezes, melhor por conta disso. Né? E por aí vai. Tá joia? Então, tem vários benefícios a partir do momento que você domina o uso dessas, eu vou chamar assim, dessas linhas de raciocínio, que é o raciocínio do caminho crítico e o raciocínio da linha de balanço. E à medida que você for dominando, a tendência é que você vá combinando, né? Cada vez mais você vai combinar isso, tá certo? André, eu tenho que pedir perdão, porque eu tento me controlar, mas acho que eu falei demais. De boa, Alex. Obrigado, cara. Obrigado pela aula, né? Obrigado aí pelos conceitos, né? Achei bem legal. Anotei um monte de coisa aqui, né? Que você colocou. Achei bem legal esse seu conceito que você diferenciou bem de defasagem, espaços e folgas, né? Então, às vezes você tem uma defasagem, é um item obrigatório, e eu vou falar um pouco sobre isso agora também, né? Porque o que acontece? Eu percebo que o grande lance, vou compartilhar aqui minha tela, tá? O grande lance da linha de balanço, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Tá vendo a tela aí, Alex? Né, muitas pessoas falam dessa questão de você, não, ou você vai por um lado, ou você vai pelo caminho crítico, para RTPM, ou linha de balanço, e aí o que eu trouxe aqui? Né? Eu vejo que um dos grandes pontos que a maior forma da gente conseguir materializar algum tipo de desperdício é aquilo que a gente está vendo, né? Então tem coisas que no papel você não consegue perceber, né? Mas tem coisas que está lá, que está no seu olho, você está vendo que aquilo ali é desperdício, e uma delas que eu vejo, que eu sempre uso como exemplo, é o estoque. O estoque é uma quantidade de materiais a mais que você coloca lá na sua obra antes do tempo necessário, né, para
lhe proteger em relação a algum elo fraco do seu sistema, né, de planejamento, de execução da sua obra, né? Então você vai lá, o meu fornecedor ele não consegue me entregar na frequência que eu preciso para não ter estoque, então vou lá para me proteger dessa incerteza e coloco o estoque. Isso o Lean percebe como sendo um grande desperdício, porque você tem o risco, você tem a exposição de caixa, você tem o gerenciamento desse estoque, que não agrega valor, né? Você tem lá essa questão do espaço que ele está ocupando dentro do seu canteiro, a gente está tendo agora muitos canteiros compactos, né? Então tudo isso é um grande desperdício para o seu dia a dia lá na obra, o risco de quebra, né? Então tudo isso converge para um possível desperdício dentro do seu processo produtivo. E aí eu comparo esse estoque que você tem, que a gente no Lean combate tanto, com alguns elementos que você tem na linha de balanço, né, que a gente começa a classificar como folga. A gente sabe que na linha de balanço você tem lá as esperas, que muitas vezes, por exemplo, entre uma estrutura e uma alvenaria são necessárias, tempos de cura, né, tempos de escoramentos que você tem que manter lá, mas tem alguns momentos que você está colocando ali algo além dessas esferas naturais, algo além dessas aberturas, e começa a surgir folgas, né? E eu vejo sempre que essas folgas, utilizando os conceitos básicos, indo lá para a base do Lean, são tempos que não agregam valor, né? Eu vejo que as esperas, que são os tempos de cura, né, os tempos de setup, às vezes eles são necessários, então a gente tem que otimizar isso daí, e essas folgas que você falou, a gente tem que fazer o quê? Tem que eliminar. Óbvio que, à medida que meu sistema produtivo vai ganhando uma estabilidade, eu vou ficando mais seguro e eu vou reduzindo essas minhas folgas. Não, André, você está querendo dizer que agora corta todas as folgas, amanhã eu vou pegar meu cronograma, vou enxugar ele. Se você fizer isso, pode ser que se você não tiver uma maturidade, se você não tiver um sistema de last planner, como a gente fala, né, de proteção da produção, né, de retirada das incertezas, dos obstáculos lá da sua obra, você vai ter problemas. Mas a ideia é você identificar isso e trabalhar para que você consiga reduzir essas folgas e torne a sua operação mais eficiente. Assim como a gente faz com estoque. Você tem os estoques mínimos e a ideia é que você vai desenvolvendo, o conceito do Lean, que você vai desenvolvendo, inclusive os seus fornecedores, de forma que você consiga ter algo mais próximo de um just in time. Você usa gestão à vista para dizer, opa, o meu estoque passou da tampa, né? Eu não preciso mais pedir, então tem lá um Kanban que vai me avisar isso daí. Então, trazendo isso para essa nossa realidade, né, eu vejo muito isso. Aí é possível trabalhar com um estoque zero? Não, você tem os Kanbans, como eu falei. Do mesmo lado, é possível trabalhar com um cronograma com folga zero? Não. Você precisa ter algumas folgas, até para a logística do seu canteiro. Às vezes, o risco de você está trabalhando com tudo ali muito concatenado é muito alto. Estou botando aqui o exemplo de uma obra onde a gente fazia, Alex, essa questão dos projetos que a gente chama de inventário. Então, enquanto a equipe estava no primeiro pavimento ali, eu tinha o segundo e o terceiro já com todo o material disposto para que, mesmo que eu tivesse qualquer tipo de problema na minha cremalheira, no meu transporte, eu estou já com o meu posto de trabalho abastecido, né? Então, era uma forma de proteção da produção e a gente representava isso no cronograma. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu não posso trabalhar com folga zero. Mas, de qualquer forma, como você falou, quando eu tenho muitas atividades, grandes redes de precedência dentro da minha obra, enxergar essas folgas fica um pouco mais complicado. Enxergar onde eu estou colocando muito estoque de tempo entre duas atividades fica complicado. Não é fácil você ir com base na intuição, você pega múltiplas torres, obras com muitas atividades, né, que você falou que é o mais, digamos assim, convencional. Se eu não tiver algo que me mostre, que traga à tona uma gestão à vista, que traga à tona onde é que estão essas minhas folgas, acaba que eu posso passar desapercebido e estar ali com atividade com ritmo mais rápido, outra com ritmo mais lento, sem menor necessidade, onde eu consiga ter um balanceamento. Então, acho que o caminho crítico, junto com a linha de balanço, é uma forma de eu enxergar esses estoques, né? Ele vai me ajudar até a balancear a minha produção, já é uma primeira aproximação para eu definir onde é que eu posso mexer nos tempos de ciclo, onde é que eu não posso, né? Quais são as atividades que eu sempre falo que são atividades determinantes dentro da minha obra. Tem algumas atividades que elas são determinantes de tempo de ciclo, de batida da minha obra, e tem algumas atividades que o tempo de ciclo delas é uma relação de causa e efeito. Quando eu defino o tempo da atividade crítica,
A atividade não crítica, se eu quiser balancear o tempo só para eu ter uma batida na minha obra, que é o ideal, eu não preciso ficar quebrando a cabeça. Eu sei qual é a da crítica, eu replico na não crítica e eu estou com a minha obra balanceada nesse aspecto de ritmo de produção. Então é bem legal essa questão do caminho crítico junto com a linha de balanço, porque ele é mais um insumo para a tomada de decisão. Outra coisa que eu vejo também, Alex, é essa questão de limitação de recursos. Às vezes a gente chega numa obra, eu acho que aquilo que você falou, para cada problema eu tenho uma ferramenta. A linha de balanço ela vai priorizar o meu fluxo de produção. Mas vai chegar num determinado momento da minha obra que eu possa ter uma restrição financeira. Né? Meu problema não é fluxo, eu posso até ter um desperdício no meu fluxo, mas um caso real, às vezes aconteceu com o cliente, não, eu tenho uma restrição financeira. Eu não disparei o meu financiamento, a produção ainda, estou tentando chegar no gatilho de vendas e estou precisando escolher quais são as atividades que eu tenho que fazer. Quais atividades que eu vou escolher? Eu vou escolher baseado no fluxo ou vou escolher na atividade que impacta no término da minha obra, nesse caso? Então, nesse tipo de caso, você está com as duas coisas, você ter como ter a informação é de total importância para a tomada de decisão correta. Então, é legal a gente mesclar as duas coisas para tomar a decisão da melhor forma possível. E outra coisa interessante que você falou, que eu falo muito, as pessoas falam, André, como é que é isso? Tem serviço na minha obra que não tem um fluxo, tipo assim, eu tenho uns serviços iniciais, às vezes tem cliente meu que bota lá aprovações de projetos, né? Eu tenho ali alguns serviçozinhos que eu boto os lotes, mas não tem tanto, parece um Gantt. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu esqueço a linha de balanço, eu tenho que fazer minha obra toda em Gantt? Não, eu já vi isso, várias pessoas, vários autores falando, que não há o menor problema de você fazer um cronograma híbrido. Um cronograma onde, em algumas áreas, em alguns conjuntos de serviços, você vai utilizar um Gantt linkado com a linha de balanço quando você entra, por exemplo, numa torre, no pavimento tipo da torre, você vai para a linha de balanço. Então, é legal você utilizar as teorias e as ferramentas como um coringa, né? Que você, na melhor, você vai ali, hoje eu vou colocar um cara aqui, esse cara é bom, ele é zagueiro, mas hoje meu zagueiro está machucado, né? Eu preciso botar outro. Você tem um coringa ali, você vai de acordo com a com sua necessidade, você vai sabendo qual a melhor ferramenta utilizar, né? É que nem o pessoal de música, né? Pessoal de jazz, de blues, que gosta de improvisar, ele vai lá na hora com a melhor nota aqui, ele não está preso a uma escala, ele vai e improvisa lá na hora e chega no melhor resultado para o nosso ouvido. Eu acho que o planejador ele tem que ter um repertório, né? Um repertório de soluções para, de acordo com o problema, ele vai lá e solta a melhor solução possível. Tá? E aí, Alex, o que eu vou te mostrar aqui bem legal, em primeira mão, o que a gente fez isso? A gente trabalha com a ferramenta, né, com o Agile de planejamento e controle de obras. Eu vou te mostrar como é que a gente consegue linkar as duas coisas dentro da nossa plataforma, tá? Aqui mostrar para vocês em primeira mão. Então, assim, a ideia, estou aqui com a tela em branco do sistema e vou iniciar aqui meu cronograma, tá? Na primeira página do sistema, a gente define aqui a tipologia da nossa obra, tá? Eu posso fazer manualmente, mas eu gosto, como a gente está aqui para eu não perder muito tempo, eu vou importar isso aqui de um arquivo, o Agile permite que a gente importe isso, então trouxe aqui uma tipologia com serviços iniciais e uma torre, né, com 22 pavimentos. Tá? Então, vou botar aqui a minha data de início, 1º de fevereiro, vou botar aqui a minha data de término, fevereiro de 2023, tá? 1º de fevereiro de 23. Vou considerar aqui um pulmão de 30 dias e vamos para frente. Então, nossa obra aqui é uma obra simples, tem os serviços iniciais, que ele vai estar fundação, tal, escavação, gabarito, e depois vamos para a torre fazer os nossos pavimentos. Depois, no segundo passo, eu vou montar o meu diagrama, as minhas redes de precedência. Então, vamos lá. A minha torre eu tenho uma rede, os meus serviços iniciais eu tenho outra rede. Então, vamos montar esse diagrama aqui. Também no Agile, você consegue importar diagramas já prontos, né, para você não precisar ficar quebrando a cabeça e tal. Como é que eu vou montar aqui? Você pode montar o seu diagrama, mas eu vou aqui para a gente ganhar tempo também, né? E depois, Alex, eu vou fazer o Agile Challenger. Então, eu vou chegar, Alex, vou lhe chamar na rede social, Alex, eu quero que você faça um planejamento em 2 minutos. E aí eu quero ver se você vai conseguir desenrolar, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui meu diagrama. Então, importei um diagrama aqui de uma torre residencial, de um serviço preliminares, torres residenciais. E aí eu vou aqui para o meu planejamento, linha de balanço. Agora eu vou juntar as duas coisas. Eu quero que no meu serviços iniciais eu use a minha rede de precedência dos serviços iniciais.
Então, ele puxou aqui. Eu quero agora que na minha torre, ele use o meu diagrama da torre. Puxou aqui, já gerou. O diagrama também gerou a minha linha de balanço da minha torre. Vê que em cima está um Gantt, embaixo está como se fosse o meu, já em formato de linha de balanço, mas aqui está desbalanceado, está sem... eu joguei os tempos de ciclo e ele colocou aqui para mim, dentro da ferramenta. Então é legal aqui, por exemplo, eu tenho aqui meu reaterro, está terminando no dia 11/5, vou colocar, definir data de início, vou colocar aqui 12/5, eu posso fazer manual, mas como eu quero ter mais precisão, coloco aqui, vou conectar um com o outro. Pronto, está conectado, vamos empurrar, quando eu empurro esse, o de baixo vai também, tá? Então já está conectado digamos assim, o meu Gantt com a minha linha de balanço. Mas ainda não está legal aqui, né? Eu estou vendo que tá uma bagunça aqui minha linha de balanço, né? Você está vendo que tá tudo tá desbalanceado, tem atividade sem fluxo. Então, a gente desenvolveu aqui uma ferramenta que eu clico aqui e ele vai remover esses espaços, né? E vai fazer um fluxo contínuo nas minhas atividades, tá vendo? Então, ele removeu, já organizou tudo para mim, já está tudo bacana e a gente começa a enxergar os problemas, né? Começa a enxergar aqui que tem algumas atividades que são gargalos na minha obra. Então, aqui para não dizer, vamos puxar aqui esse meu Apple não está legal, mas vamos aqui, vou fechar. Vamos juntar aqui ajustar aqui minha alvenaria, certo? Ajustei, pá, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente fez aqui, Alex, ficou bem interessante, é essa questão do caminho crítico. Então, aqui no Agile, a gente vai estar em breve disponibilizando para todos os nossos clientes essa visualização do meu caminho crítico. Então, aqui ele já vai me mostrando, tá vendo que ele deixou mais clarinho as atividades que não fazem parte do caminho crítico, tá vendo? Então, tá aqui clarinho e marcado com natural que faz parte do meu caminho crítico, certo? Então, é legal que, por exemplo, eu vejo que essa minha atividade aqui, isso está na cara, eu fiz de propósito, que essa atividade é uma atividade crítica, que ela está sendo um gargalo, mas o legal é que na ferramenta eu consigo rapidinho, empilhar, dobrei as minhas equipes, ele já puxa todo mundo, né? Então você consegue balancear outro gargalo aqui que eu estou vendo, né? Esse meu revestimento de parede, agora eu vou aqui, empilhar mais um, puxa todo mundo também, né? Joga o fluxo de novo, ele vai puxar agora, trazer todo mundo para a data, então ele vai organizando o cronograma e chegando num balanceamento, como ficou bem mais perto de uma realidade, né? Então ele vai ajustando meu balanceamento e trouxe minha obra, inclusive, para o prazo novamente. Então é bem legal porque eu, com o caminho crítico, com esse caminho crítico, sabendo onde é que está meu caminho crítico, a gente começa a saber aonde inserir mais recursos de forma efetiva, de forma a reduzir o prazo da minha obra, diminuir minhas despesas indiretas. Eu não vou naquele achismo, eu vou nessa, vou naquela, vou nessa. Não, você começa a enxergar isso de uma forma simples e eficiente. Então você vê que eu acho que em 5 minutos eu montei o cronograma da obra de uma forma bem simples, com o uso da plataforma e utilizando a ferramenta do caminho crítico. Alguma dúvida, Alex? Deu para entender? Rapaz, entendi, gostei. Vou fazer outra coisa aqui que não estava combinado, que é bater palma. Não estava combinado não, viu, pessoal? Estou batendo palma aqui, mas não estava combinado não. Espetacular. Eu não tinha visto a ferramenta aí funcionando ainda, né? O André já tinha comentado que estava trabalhando nisso, já fazia um tempinho que ele tinha me dito isso. E é fundamental isso aí. E o André fez rapidamente várias soluções que eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está analisando a linha de balanço, nós criamos os fluxos e você percebe padrões em A e em V. Aqui mesmo nós estamos vendo um. O que é que eu chamo de padrão em A? É, por exemplo, você está vendo aí do marrom descendo no azul, ele subiu e desceu. E em V é o azul que está descendo e o outro marrom, né, que está em duplas de equipe, subindo de novo. Você vê padrões em A e V, em A e V. Se você entender o que são os padrões A e padrão V, você sabe aonde você tem que trabalhar. Você sabe que vai ganhar tempo se trabalhar com mais equipes e você sabe se vai ganhar tempo, às vezes, por incrível que pareça, numa combinação de mais equipes para um lado e menos equipe para o outro. Mas isso aí é uma história que nós vamos conversar, deixa para um outro dia. Vou deixar aqui só o gostinho para vocês. Mas você consegue perceber aonde você tem que agir e vem uma coisa importantíssima que o André falou, que eu quero deixar aqui registrado, que é o seguinte: meu povo, vocês viram, né, como todo mundo que está nos assistindo agora e assistirá em algum momento futuro, são deste planeta, e a maioria do Brasil,
Então, vocês viram o aumento impressionante de custo que nós tivemos do ano passado para cá, né? Principalmente no custo de materiais. Se você for olhar o relatório do IBGE, o grande vilão foram os custos materiais, e que continua ocorrendo. Só que o que acontece? O custo do material, você não tem como interferir demais. Meu querido, por mais que você negocie, você não vai baixar 20%, não. Não vai baixar 15%, não. Então, você só tem duas soluções agora para reduzir seu custo total. Uma é entender das despesas indiretas e como diminuí-las. O André acabou de mostrar um exemplo. A outra alternativa é entender de produtividade de pessoal, organização de produção, e o André acabou de mostrar como planejar isso também. Ou seja, são os dois fatores que sobraram para você que é dono de construtora, para você que é gerente de obras, agir, porque o terceiro fator, que é material, está fora das suas mãos. O máximo que você pode fazer tem um percentual muito pequeno. E isso pode ser uma grande diferença entre o lucro e o prejuízo. Legal, legal, exatamente, Alex. E uma outra coisa que a gente desenvolveu também, enquanto tu estava falando, eu voltei a obra para aquela situação inicial, você está vendo aqui que está estourado, atrasou a nossa obra, né? Então a gente desenvolveu outra ferramenta bem interessante, que a gente fez um algoritmo, a gente começou a perceber os padrões de decisões que a gente tomava para voltar a obra para o prazo. E a gente desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial aqui, essa otimização de prazo, onde ele analisa a tua obra, certo? E aí ele vai e passa para a gente comandos, possíveis comandos para voltar a nossa obra para o prazo. Então é bem interessante esse comando aqui, é bem interessante essa possibilidade, ele vai lá em tempo real, vai na nuvem, ajusta o teu cronograma e puxa ele de volta para o prazo quando você está no módulo de acompanhamento de obras do Agile, tá? Então, bem legal também. Eu estou aqui no planejamento inicial, mas quando eu estou no acompanhamento, esse módulo entra e vai fazendo os comandos necessários para voltar a obra para o prazo. É bem interessante isso também, e ele já vai analisando esses movimentos, tá? Então, é isso a parte, digamos assim, prática que a gente queria estar mostrando para vocês em relação a como juntar as duas ferramentas, né, para facilitar a tomada de decisão. E eu também queria mostrar aqui para vocês, queria fazer aqui dois convites antes da gente ir para as perguntas, tá? O primeiro convite é o seguinte, essa ferramenta que eu mostrei para vocês do Agile, né, a ferramenta de planejamento da gente, ela está disponível de forma gratuita, né, no nosso site. A gente lançou a nossa plataforma de forma totalmente gratuita para que o máximo de pessoas pudessem ter os benefícios da elaboração do planejamento em linha de balanço na construção civil. A gente tem esse propósito de alavancar a produtividade na construção civil, vemos que esse é o caminho e disponibilizando de forma gratuita, já estamos com quase 1.000 downloads do Agile, né, que disponibilizamos na segunda semana de fevereiro, então graças a Deus o pessoal está baixando, está gostando da ferramenta, está dando excelentes feedbacks para a gente, e eu convido quem ainda não baixou, entrar lá, baixar, fazer o download e ter os benefícios do uso dessa ferramenta, que é totalmente gratuita, você consegue montar o seu cronograma, tive vários feedbacks, isso que a gente coloca aqui, linha de balanço em 5 minutos, foi um WhatsApp que eu recebi, Alex, de uma pessoa lá de Santa Catarina, não, foi do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, falou, gostei, André, parabéns, fiz minha linha de balanço em 5 minutos, né, então a gente pegou isso e colocamos, porque é possível fazer a linha de balanço com Agile Freemium, tá? Um outro ponto também, antes da gente ir para as perguntas, é o seguinte, a gente fez uma parceria aqui com o Alex, tá? O Alex, ele é um cara que já formou mais de 18 mil profissionais com os cursos online deles, né? São cursos super disputados, né? Todos focados em gestão de obras. E o que a gente fez? Para todo mundo, a gente vai disponibilizar para os clientes atuais do Agile, tá? E para os nossos novos clientes que se inscreverem e comprarem o Agile, passarem a serem clientes do Agile até o final da próxima semana, vão ganhar um treinamento em linha de balanço de 4 horas de duração com o professor Alex Amarante. Então, todos os clientes da gente vão ganhar o curso de 4 horas e quem se tornar cliente da gente até o final da próxima semana vai estar ganhando esse curso totalmente grátis de 4 horas sobre elaboração de linha de balanço com o nosso amigo Alex Amarante. Show! Fechado, espero vocês nesse curso aí, não perca essa oportunidade. Vamos discutir Legal. Situações reais, porque vão ser as situações de vocês.
Vocês vão trazer os problemas das obras de vocês e nós vamos moer isso aí no Agile e resolver. Legal, show de bola, Alex, show de bola. Eu vou agora, vou parar de compartilhar minha tela para eu pegar aqui algumas perguntas, tá? Que fizeram aqui para a gente, certo? A primeira pergunta que a gente fez aqui, que fizeram aqui, foi o seguinte: ao alterar a ordem do meu diagrama, obrigatoriamente o meu caminho crítico será alterado? Provavelmente sim. Provavelmente um dos fatores, né, que determina o seu caminho crítico é a rede de predecessores que você montar para a sua obra. Então, é pouco provável que você mexendo nessa rede você não tenha uma mudança no caminho crítico. E o legal também é que o caminho crítico ele é dinâmico, tá, pessoal? À medida que você vai acompanhando que as coisas vão acontecendo lá na sua obra, né, você tem possíveis mudanças no seu caminho crítico. Ele não é uma coisa estática, ele é dinâmico, tá? Uma pergunta aqui, vou ver se o Alex me ajuda a responder essa, a diferença entre linha de balanço e diagrama tempo-caminho? Não, é a mesma coisa. É só uma forma diferente, só uma nomenclatura diferente que você encontra. É parecido com o que o pessoal do gerenciamento de projetos mais antigos, que não é meu caso, obviamente, porque eu sou novo, mas o pessoal mais antigo vão lembrar de uma técnica chamada valor do trabalho feito. E o que é o valor do trabalho feito há 30 anos atrás? É a análise do valor agregado de 15 anos agora. Dos últimos 15 anos, mesma coisa. Isso. Eu percebo também, Alex, que na representação do tempo-caminho, muitas vezes as pessoas substituem a representação da duração, que vem em barras, né, na linha de balanço, você vê pelo comprimento da barra, e geralmente no tempo-caminho ele substitui isso por uma linha de tendência. Né? Então ele pega geralmente a data ali, em média, e vai jogando como uma linha de tendência. Eu prefiro a linha de balanço porque eu acho que o legal, quando eu trabalhei numa empresa que o meu diretor falava o seguinte, que o planejamento ele tem que ser resumido o suficiente de forma que o diretor consiga ter tempo para interpretá-lo e de forma que o operário consiga entender. Ele tem que ser simples para atender essas duas, e eu acho que às vezes o tempo-caminho, por exemplo, linha de balanço, você consegue ali dar um filtro e mostrar, tá aqui tuas atividades. O cara consegue entender que aquela barrinha... Às vezes o tempo-caminho é um pouco mais complexo esse entendimento, apesar de serem os mesmos conceitos, inclinação de linha, representa a duração, o ritmo das atividades. Então, acho que eu prefiro a linha de balanço nesse aspecto, apesar de ser exatamente o mesmo conceito. Exatamente. Eu concordo com você. Inclusive porque, assim, como você falou, quando você dá um zoom naquele trecho, automaticamente você já está puxando, ou pode puxar informações que você, inclusive, colocou ali, e chama atenção para certas coisas. Porque, por exemplo, na hora que você está fazendo só a linha, né, você está tendo que escolher algum ponto, ou médio, ou inicial, ou final, onde ela está passando. Isso, consequentemente, lhe faz perder informação do tamanho. Porque também tem um outro detalhe que a gente não comentou aqui, mas eu vou comentar bem rapidinho, que às vezes o pessoal me pergunta: Alex, é obrigado que todos os tempos, né, todas as durações ou todas as batidas de um serviço seja o mesmo em todos os locais? Eu disse, não, depende do que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma estrada e eu tenho trechos diferentes de estrada, não tem o menor cabimento de eu tentar encaixar todos os trechos de estrada na mesma batida. Quando eu faço a linha, eu perco essa flutuação de tamanho de duração, entendeu? Perfeito, show, concordo exatamente. Só para... eu acabei de não citei aqui, quem fez essa pergunta foi o Ricardo, tá? Ricardo Alexandre. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Obrigado por estar interagindo aí com a gente. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Do Tiago, qual seria o tempo ideal para o monitoramento das minhas atividades do caminho crítico? O melhor cenário seria uma análise semanal? Tiago, o que eu vejo? O que vai definir o tempo do controle, o tempo de controle, na minha opinião, está muito relacionado ao prazo da tua obra. Tá? Se tu está com um prazo, até eu comparo, por exemplo, se tu está com a obra de incorporação, você tem um prazo às vezes ali de 36 meses, você está numa maratona, né? Você consegue ter um ajuste, né, mais suave, né, de referente a algum atraso, alguma dificuldade que você venha a ter durante a execução da obra. Se você está numa obra ali de 2 meses, né, você não está mais numa maratona, você está numa Fórmula 1. Todo segundo vale muito. Né, todo milésimo de segundo vale muito. Então, assim,
dar um exemplo aqui, uma obra de 24 meses, você está analisando o seu curto prazo de forma semanal, o seu médio prazo de forma mensal, até bimestral, é um tempo bem razoável. Por uma obra de 2 meses, já não faz sentido você estar indo aí para o médio prazo de 2 meses. Você, quem sabe, seu médio prazo diminui aí para 15 dias, né? O seu semanal vai aí para cada 3 dias. Então, assim, a meu ver, o ideal é você ver o prazo da sua obra, ver o risco envolvido em relação a isso daí, baseado nesse prazo total da sua obra, que você vai definir essa frequência de controle. Né? Quanto maior o prazo, maior espaçamento você coloca. Quanto menor o prazo, mais constante obrigatoriamente deve ser esse controle. É isso aí, Alex. Alguma outra colocação, alguma outra opinião? Só um complementozinho pequeno, porque é o seguinte: às vezes o pessoal esquece que a obra de 3 anos ela vai chegar a 6 meses, 4 meses, 3 meses para o término final, certo? Então, assim, quando eu chego, por exemplo, com a obra de, vou pegar o exemplo de 24 meses, então eu estou seguindo aquela orientação do André, está certíssima. Cheguei, de repente, do 6º mês, já vou mudar a minha frequência. Cheguei no 3º mês, vou mudar a minha frequência. Cheguei no último mês, que eu não nadei para morrer na praia, né? Então, cheguei no último mês, a frequência apertou mais ainda, certo, pessoal? Então, não esqueça desse detalhe. A contagem é regressiva. Legal, legal. Show de bola, show de bola. Então, Alex, já encerrando aqui nosso momento, né, nossa troca de ideias, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, obrigado pelo conteúdo que você disponibilizou para a gente, de uma forma super leve, né, muito brincalhona, deixou bem mais leve o aprendizado, né, com muita didática. Estou encerrando aqui com essa tela dessa nossa oferta. Então, se você bater a foto aí do QR Code, você vai entrar numa página onde você vai pedir uma demonstração do Agile, e se você virar, se tornar um cliente da gente, você já vai automaticamente estar inscrito aí no curso de 4 horas do Alex, focado em elaboração de linhas de balanço. Tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que participou desse evento, queria agradecer o pessoal da equipe da Aval, né, que fez toda a parte de divulgação, que ajudou, que deu apoio para tornar o evento viável, né? Parabéns a todos, obrigado, Alex, e obrigado a todos vocês por terem dado a oportunidade para a gente, por terem nos assistido, né, no final de tarde, início de noite aqui, nessa quinta-feira. Tá bom, pessoal?